Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos estudar o direito administrativo. Analisaremos nesta aula 5 questões que versam sobre o tópico conceito ou os sentidos de administração pública. Este tema está previsto no seu edital, portanto não poderemos negligenciá-lo. Antes de começar aquele recado básico, né? Eu peço para que deixem um like e se inscrevam no canal, que assim vocês ajudam demais. Um outro destaque e ao mesmo tempo um convite é para que você se torne membro do canal. Por R$ 4,99 mensais, você terá acesso a todos os mapas mentais utilizados por aqui e também alguns vídeos exclusivos. Um outro ponto, pessoal, é que após a prova do INSS, continuaremos aqui no canal a preparação para outros concursos. Por exemplo, TRE, teremos muito provavelmente o IBGE efetivos, TJs, agências reguladoras e por aí vai. Então, você se tornando um membro do canal, terá acesso aos conteúdos, aos vídeos, à medida que eles forem sendo produzidos, ok? Então é isso. Recado dado, merchandise feito, vamos ao que interessa a vocês, que é o conteúdo. Questão de número 1, Banca Sebrasp, eu peço para que vocês pausem o vídeo e voltamos com uma rápida explicação e o gabarito. Então vamos lá. Antes do gabarito, uma breve revisão teórica. Quando falamos em administração pública, para acertar as questões, tenha em mente que ela se divide em dois sentidos. De um lado, teremos o sentido formal, subjetivo ou orgânico. Todas expressões sinônimas indicam a mesma coisa. Neste sentido formal, subjetivo ou orgânico, vamos verificar quem integra a administração. Então, temos o seguinte: para o sentido formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública é o conjunto de agentes, entidades e também de órgãos. Quando falamos de agentes, são as pessoas de carne e osso, os agentes públicos. Quando falamos em entidades, temos que elas podem ser de direito público ou de direito privado. Então, as entidades são as pessoas jurídicas agora, de direito público ou direito privado. Exemplo, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. E temos também os órgãos, que são aqueles centros de competências que não possuem personalidade jurídica. Então, no sentido formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública é o conjunto de agentes, entidades e órgãos também. Para você não esquecer, grave isso aqui, pessoal. Ó. Existe o sentido do for, suor. Neste sentido, vamos identificar que a administração pública é composta por agentes públicos, entidades ou entes, né? E também órgãos. Beleza? Então, essa é a ideia. Por outro lado, temos um outro sentido, uma outra acepção de administração pública. Estamos falando agora do sentido material, objetivo ou funcional. Mais uma vez, todas expressões sinônimas. Aqui o nosso olhar não é mais para a estrutura, mas sim o que é feito pela administração pública. Então até coloquei, ó, o que é feito, o que é realizado. Temos o seguinte: a administração pública neste sentido vai desempenhar a atividade administrativa. Poderíamos exemplificar como serviços públicos prestados, a polícia administrativa, ou seja, o poder de polícia, atividades de fomento, de incentivo, tá? E eventualmente até mesmo intervenções. E para memorizar, pelo menos eu gravei assim, né? Temos o mofo aqui, ó, o sentido do mofo. Ou seja, a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional. Por aqui, vamos verificar a atividade desempenhada. No caso, sabemos que é a atividade administrativa. Bom, então é isso. De forma bem resumida, a administração pública pode ser vista em dois sentidos. O primeiro deles terá um olhar para quem integra a administração. Estamos falando do sentido formal, subjetivo ou também chamado de orgânico. Aqui, para este sentido, a administração pública é o conjunto de agentes, entidades e órgãos. Por outro lado, teremos também o sentido material. O nosso olhar
agora será para o que é desempenhado pela administração. Por aqui, sabemos que a administração pública desempenha uma atividade administrativa. Exemplo do serviço público, polícia administrativa, o poder de polícia, fomento e também intervenção. Agora sim, resolvendo questões. Questão de número 1, incorreta. Trouxe o sentido objetivo e associou, a administração pública neste sentido designa os entes. Pessoal, não. A administração pública no sentido objetivo, o olhar aqui é para o que é desempenhado. Quando falamos de entes ou entidades aqui, estamos diante de um outro sentido, o sentido formal, subjetivo ou orgânico. Então a questão errou porque associou sentido objetivo com entes. Nada disso. Este sentido, na realidade, é o sentido subjetivo, formal ou orgânico. Com isso, o gabarito é a incorreção do item. Avançando, questão 2, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Vamos lá. O enunciado traz o sentido objetivo e faz duas associações, com o exercício do poder de polícia e também com a própria atividade administrativa. Perfeito, pessoal. Quando falamos neste sentido objetivo, vimos o seguinte: precisaríamos identificar o que é feito pela administração e comentamos que é a função ou a atividade administrativa exercida pelo Estado. E alguns exemplos, citamos o serviço público, olha aqui, a polícia administrativa, ou seja, o poder de polícia, atividades de fomento ou intervenção. Com isso, o gabarito está correto. Avançando, vamos para a questão de número 3. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Galera, olha só, este tipo de questão é bem comum, então precisamos estar atentos. Num primeiro momento, o enunciado traz o sentido material e automaticamente faz o link com pessoas jurídicas, já está errado, os órgãos e agentes, também está errado. Então, ele associou sentido material com estrutura, ou seja, com os órgãos, com quem integra a administração. E no mapa mental falamos o seguinte: a estrutura, quem integra a administração, está dentro do sentido formal, subjetivo ou orgânico. Quando falamos deste sentido material aqui, que está nesta parte do nosso mapa mental, precisaremos verificar o que faz efetivamente a administração, e não quais são as pessoas ou órgãos que integram esta estrutura. Portanto, esta primeira parte está errada. Bom, a questão continua e fala o seguinte: trouxe o sentido formal. Bom, vamos ver a associação. Ela disse que no sentido formal, que é este daqui, a administração pública designa a natureza, olha aqui, a natureza da atividade exercida. Não, pessoal, mais uma vez fez uma confusão. A natureza da atividade exercida, ou seja, a atividade administrativa, aquela atividade desempenhada, ela está lá no sentido material, objetivo ou funcional. Portanto, o item está de fato incorreto, porque trouxe aqui uma confusão entre os conceitos. A banca inverteu na realidade, né? Então, quando falamos de sentido material, vamos verificar a atividade, e quando falamos no sentido formal, verificaremos a estrutura, os agentes, as entidades e também os órgãos, certo? Avançando, questão 4, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Está falando do sentido ou aspecto orgânico e fez a associação com a função administrativa que é exercida. Pessoal, neste aspecto ou neste sentido orgânico, vamos analisar quem integra a administração, ou seja, a estrutura. Vimos o nosso macete ali, né? For, suor, ou seja, sentido formal, subjetivo ou orgânico. Neste sentido que a questão pediu, que é o orgânico, o nosso olhar será para os agentes, para os entes e também para os
órgãos. Perceba que em nenhum momento falamos de atividade administrativa desempenhada, e muito menos de função administrativa. Portanto, o gabarito da questão é o erro. Afinal de contas, o olhar para a função exercida, para a função administrativa, fica por conta da acepção material, objetiva ou funcional. Avançando, nossa última questão, vamos lá. Também da banca Sebrasp, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Galera, o enunciado trouxe dois sentidos, subjetivo e o sentido objetivo. Sentido subjetivo indica os sujeitos, ou seja, as pessoas e órgãos que integram a administração. Vimos nesta parte aqui, ó. Então perceba que a verificação é a seguinte: vamos identificar quem integra, quem faz parte da estrutura da administração, que são os agentes, entidades e órgãos. Então, o enunciado nos diz que, no sentido objetivo, a administração compreende o conjunto de agentes, perfeito, órgãos, ok, e pessoas jurídicas incumbidas de executar as atividades administrativas. Maravilha até aqui. Já no segundo trecho da questão, temos o seguinte: o sentido objetivo se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Portanto, agora o examinador cobrou este conhecimento aqui, ó, sentido objetivo. Vamos verificar o que é feito pela administração. E, de fato, identificaremos a função ou atividade administrativa. Com isso, o gabarito da questão só pode ser a correção do item. Então, por favor, pessoal, não esqueça, temos dois sentidos de administração. O nosso for suor aqui, e o mofo. Quando falamos no for suor, este primeiro, precisamos identificar quem, colocar bem grande aqui, ó, quem integra a administração pública. E estaremos diante dos agentes, das entidades e também dos órgãos, certo? Então, quem integra a administração. Por outro lado, no nosso mofo, ou seja, no sentido material, objetivo ou funcional, o nosso olhar vai para a atividade desempenhada. No caso, a administração pública, neste sentido, desempenha a função ou atividade administrativa. Então é isso. Assim revisitamos a teoria e resolvemos 5 questões de prova. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e voltaremos em breve com mais vídeos por aqui. Desejo a todos bons estudos, agradeço pela companhia, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!